formal bom dia para todos, pedindo para as pessoas que não são aí, no caso dos palestrantes, que é a Ana Carolina, a Débora e a Renata, e o Ernesto, que é o nosso patrocinador, eu pedi que vocês fechassem os seus vídeos e áudios, para que a conexão aí fique boa para todo mundo e consiga, assim, que corra tudo bem aí em relação às apresentações, tá? Então, quem não me conhece, acho que tem pessoas que não me conhecem, eu sou Beatriz Kuhlen, eu sou a diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, mas é um prazer tê-los todos a todo mês que nós temos esse café da manhã, e cada mês nós trazemos temas novos e, obviamente, temas que foram sugeridos pelos nossos participantes dos eventos ao longo do ano, sugerindo temas que são relevantes. Então, hoje nós trouxemos aí o atendimento às redes sociais. Faz tempo que nós não falamos desse assunto especificamente. E trouxemos 3 convidadas, 3 mulheres aí muito especiais. Cada um aí no seu segmento, segmentos diferentes, se vocês olharem, mas que com certeza vão trazer muito para contribuir, tá? Então, eu quero só primeiro, Brenda, você me ajuda aí fazendo as apresentações, para apresentar rapidamente sobre o IB, né? O IB, nosso propósito é promover essa cultura do relacionamento entre empresas, entre pessoas, trazer melhores práticas, criar conteúdo, fazer muita troca em tudo que seja relacionamento, experiência do cliente, acolhimento, etc. Tá? Nós temos empresas de muitos segmentos e nós temos com nossos pilares treinamentos, né? Tenho feito treinamentos aí até online agora. Os eventos, esse café da manhã é um evento que acontece mensalmente, né? E nós já temos até um programado já para o mês que vem, que vai ser presencial, 100% presencial. Eu vou voltar mais uma vez com presencial. Eu fiz em maio, achamos a adesão muito pequena, mas agora em dia 21 de setembro já está marcado, ele vai ser presencial. Mas eu tenho um benefício exclusivo para as nossas empresas e profissionais que são membros do programa IB de Excelência. Apenas vocês vão poder participar online. O restante vai poder participar só presencial, tá? Então aguarde aí. Nós vamos falar vamos fazer 2 cases para apresentação, para estudo de caso. O que faz uma empresa se tornar case de sucesso no atendimento ao cliente, tá? Já estão nos convites aí, então vocês aguardem. 21 de setembro, ok? E o nosso outro pilar é esse programa IB de Excelência em Hospitalidade Empresarial, que tem aí visita, workshop, café da manhã, tudo que vocês podem estar vendo aí, que faz parte de um pacote de benefícios que as empresas se tornam membro e elas usufruem desses benefícios. Lembrando sempre que nós só não aceitamos nesse programa os fornecedores. Fornecedores, eles podem patrocinar evento, apoiar evento, para ver aí uma separação no caso, do interesse, e quem participa faz muito benchmark, tá? Hoje, essa semana mesmo, eu tenho membro pedindo benchmark de um assunto com algumas empresas, eu faço aí essa facilitação entre empresas que podem ser membro e não ser membro, mas que fazem parte do meu relacionamento, eu obviamente indico. Então, aqui está um pouquinho. Pode continuar, Brenda. Eu vou colocar rapidamente aí os principais motivos, são esses grupos de estudo, que estão sempre gerando muito conteúdo. Se vocês entrarem no site, lá tem todos os artigos e estudos já desenvolvidos pelos grupos. A semana que vem tem mais um artigo que nós estamos disponibilizando, que vai ser as principais diferenças de saque e ouvidoria na área da saúde, que foi desenvolvido na discussão do grupo de saque e ouvidoria na área da saúde, que é um dos grupos. Tem o experiência do cliente, inovação e tecnologia, e o grupo de pessoas. Cada um tem uma programação de discussão durante o ano, um coordenador, e eles depois, no final do ano, ou a cada tema finalizado, eles têm que gerar conteúdo para o mercado. É isso que nós precisamos fazer. Temos que gerar muita coisa aqui do Brasil, com a experiência dos profissionais que estão nas empresas. Não é teoria, é experiência, que com certeza traz muita prática. Os cafés da manhã, workshop, mini meetings nós estamos todo mês, falando aí de tema ligado a pessoas. Nós vamos fazer um mini meeting bem legal esse mês de setembro, falando o que dizem as pesquisas e o que pensa o cliente, o consumidor. Aguarde, uma pessoa bem bacana, eu vou depois passar para informar para vocês. É um evento restrito aos membros do programa IB de Excelência Hospitalidade. Workshops, mini meetings e o café da manhã que nós temos aí mensalmente. Então, esses seriam essas participações. Temos aí, obviamente, a construção da gestão da hospitalidade da experiência, criando modelo, criando métrica. O Grupo de Inovação e Tecnologia criou uma métrica, o IMCR, que é o Índice de Maturidade das Centrais de Relacionamento, que vai, já agora em setembro,
a gerar uma pesquisa, que é o segundo ano que nós estamos fazendo, para atualizar e incluir mais empresas que possam medir a sua maturidade em relação à sua área de relacionamento. Então, você também aguarde. Visita de destaque, nós temos a cada 2 meses. Esse mês de setembro nós estamos fazendo provavelmente Sírio-Libanês. Então, membros aí, aguarde, que nós estamos soltando a agenda até amanhã. Tá? Então, também essas visitas acontecem, que é viver na prática, ou presencial ou online, a experiência de o que estão fazendo, melhores práticas e referências em serviços e na jornada do cliente, ok? Então, esse é um pouquinho. E aqui, obviamente, você pode se tornar membro empresa, profissional ou estudante. Ah, minha empresa não quer, mas eu quero. Você entra como membro profissional. Ah, eu estou fazendo uma pós-graduação, estou fazendo um curso aí de um MBA. Você pode entrar como membro estudante. Ou empresa, bronze, prata, ouro. A diferença é quantos participantes participam aí de alguns eventos. Perfeito? De maneira bem rápida, qualquer mais informação está no site. Estou participando de um evento, já termina, tá? Oi, Ernesto. Oi, tem alguém. Bia, você está sem áudio. Eu não fiz nada, Brenda. Automaticamente ele entrou, me deixou muda. Bom, vamos lá. Primeiro, nós estamos gravando esse evento com autorização já de todos os nossos convidados. E depois nós vamos, provavelmente, mais daqui uns 30 dias, depois disponibilizamos aí na TV Hospitalidade, do site, tá? Daqui a pouco vou chamar o nosso patrocinador, a Sinapse. O Ernesto Prandina vai contar um pouquinho quem que é a Sinapse, que está sempre conosco, inclusive nas nossas pesquisas, apoiando, desenvolvendo, ajudando na validação, etc. Os nossos convidados, eu vou pedir para eles se apresentarem, eles vão contar um pouquinho, cada um deles, né, a sua trajetória e o que hoje eles estão atuando e fazendo nas suas respectivas empresas. Sobre o áudio e vídeo, já falei, pedi para vocês deixarem aí, obviamente, fechado, só deixando os palestrantes. E todas as perguntas vocês podem fazer a qualquer momento na chat lateral aí que vocês têm. Eu vou acompanhando, vou moderando o grupo e à medida que vai entrando esse tema, nós vamos fazendo as perguntas aí, tá? E em relação à participação hoje, se você não tiver na lista, provavelmente a Brenda vai te convidar para sair da sala, porque nós controlamos aí os participantes. Tá? Então, eu peço sempre que as pessoas façam as suas inscrições com antecedência, ok? E ao final, a Brenda vai passar uma pesquisa de fação bem rapidinha, que é importante para saber o que vocês acharam e principalmente sugerirem novos temas para os eventos para frente. Tudo é feito em cima do que o mercado hoje nos solicita como temas relevantes para serem discutidos, ok? Então, eu vou convidar o senhor Ernesto Prandina da Sinapse, por favor. Deixa eu mudar meu layout aqui, que eu quero colocar o layout pilha, ok? Ernesto Prandina da Sinapse, por favor, é com você mesmo. Agradeço aí mais uma vez conosco, viu? Bom dia, bom dia. Eu que agradeço realmente a oportunidade. Bom dia a todas e alguns, porque pelo que vejo a presença aqui notoriamente feminina mesmo. Nós precisamos começar a colocar algumas cotas aqui para a dona Beatriz, para nós termos mais presença mesmo. Sinapsis. A Sinapsis nós nos definimos como uma gestão de relacionamentos. Somos uma boutique de atendimento. Há 18 anos estamos no mercado. Nosso perfil de clientes são grandes empresas com pequenas demandas ou demandas complexas. Fazemos terceirização de saques, centrais de atendimento, pesquisas de satisfação. Não podemos falar que hoje nós somos especialistas em NPS e em medir a satisfação dos consumidores. Mas eu acho que assim, o nosso propósito nos define. Vou explicar um pouquinho assim. Durante muitos anos, nós sempre nos procuramos buscar a satisfação dos consumidores de nossos clientes. Era uma busca constante de satisfação, mas percebíamos que não era suficiente, que realmente somente a satisfação não nos preenchia nosso propósito. E aí fomos elaborando, conversando, realizando pesquisas, analisando muitos comentários de clientes, e nós chegamos a esse propósito nosso que é o seguinte: além de nós conseguirmos satisfação dos clientes, que muitas vezes nós não conseguimos, porque o cliente tem uma expectativa no atendimento que
por governança, muitas vezes nós não conseguimos atender. Ainda temos consumidores que esperam receber uma cesta de produtos por um tomatinho. Nós não conseguimos atender a satisfação deles, mas nós precisamos preservar a confiança deles nos produtos e serviços que nós representamos, porque somente a confiança faz voltar a consumir, mesmo quando alguma coisa dá errada. Esse é nosso propósito, essa norteia nosso trabalho de todos os dias. E muito obrigado, Beatriz, um bom evento para todos, tá? E um bom dia para vocês. Perfeito. Obrigada, viu, Ernesto? Obrigada aí, bem-vindo também. Obrigada, obrigada. Vamos aqui agora, né, chamar as nossas 3 convidadas. Então, por favor, Débora Grangeiro, por favor, né, superintendente de experiência do cliente. Hoje ela vai falar especificamente da marca Alta, Excelência Diagnóstica, que é uma marca premium aí da DASA, que tem inúmeras marcas. Então, eu pedi exclusivamente para ela focar um pouquinho nessa marca aí, que pode ser que esteja um tratamento diferente em relação ao restante, tá? Então, Débora, mais uma vez, parceiríssima, obrigada. Eu vou chamar a Ana Carolina Guimarães, gerente assistente de relacionamento da Comgás. Então, nós estamos falando de utility aí, que tem uma multidão de pessoas que dependem, né, na vida toda, como qualquer outra empresa, mas principalmente aí de produtos essenciais aí, que é o gás. Então, obrigada, Ana Carolina, bem-vinda. Eu vou chamar de Carol, que eu acho que é mais fácil, ou Ana, o que você prefere? Pode ser Carol. Pode ser Carol, perfeito, Pode mais ser fácil. Carol. Ótimo. E quero chamar também a Renata Moraes Esteves, que ela é Consumer Relation Manager da PepsiCo, certo, Renata? Ou PepsiCo? PepsiCo. PepsiCo, pronto, perfeito. Renata, obrigada aí também, bem-vinda. Então, vou começar pedindo para vocês rapidamente, vocês 3, se apresentarem, contando quem são vocês, né? Há quanto tempo vocês estão nessa área, enfim, contextualizar um pouquinho para saber das pessoas que estão presentes quem são as 3 profissionais. Pode começar com você, Renata? Vamos lá, então, bom dia a todos, né? Sou Renata, trabalho na área aí de Consumer Relations, a parte toda de interação com o consumidor, né? Venho aí de 9 anos de Reckitt Benckiser, então bens de consumo, estou na PepsiCo há quase um ano, então mês que vem completo um ano, e trago aí toda essa visão de consumo mesmo, de consumidores, para a parte de bens de consumo. Obrigada pelo convite, Bia. Tá, obrigada aí. Tivemos a oportunidade as 3 estão encontrando, as 3 conseguimos alinhar um pouquinho, um pedaço com um grupo, um pedaço com o outro, que a vida é corrida. Eu vou pedir para a Carol, você pode se apresentar, por gentileza? Oi, lógico. Bia, primeiramente, obrigada pelo convite. Bom, eu estou na área de relacionamento, sempre estive, né? Praticamente minha vida inteira, mas muito mais olhando para processos, agora com um grande desafio de cuidar de toda essa parte de atendimento. Estou 4 anos na Comgás e, como a Bia disse, a gente tem mais de 2 milhões de consumidores, Bia. É grande, é bem grande. É grande, é grande. Obrigada, viu, Carol? Obrigada. Ah, Débora Grangeiro, minha amiga, te presente, por gentileza. Muito obrigada, Bia, pelo convite. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Rapidamente, também comecei minha carreira aí com central de atendimento, então há 18 anos. Tem 14 anos que fui picada por esse bichinho da área da saúde, no qual a gente se apaixona quando a gente entra. Então, há 14 anos entrei nesse mundo pela marca Fleury, fiquei quase 7 anos lá. E há 8 anos, né, eu entrei na marca Salomão Zop. Em 2017, a DASA fez a aquisição do Salomão e somos essa grande DASA. Que também, dentro das suas marcas, tem a nossa marca Premium, que é a marca alta, onde a gente tem um foco extremamente forte no centro de diagnóstico, com atendimento humanizado, personalizado, e a gente busca sempre a referência em tecnologia, inovação e qualidade médica. Então, temos muito para dizer hoje, muito obrigada pelo convite e vamos em frente. Ótimo, vamos lá, perfeito, perfeito, né? Então, uma vez me falaram que eu nunca chamava mulheres para palestrar. Eu nunca tive tanta mulher como palestrante, gente. Impressionante. Eu estou tendo poucos homens como palestrante. O que está acontecendo? Não é escolha, não. É que realmente tem muitas mulheres hoje nas áreas de relacionamento, atendimento das empresas.
e acaba sendo sempre um time muito grande feminino, tá? Então eu vou começar com vocês já com as duas primeiras perguntas que eu tenho aqui, né, no convite, juntando as duas, e eu vou para ficar mais fácil, eu falo o nome e uma vai falando, enfim. E vocês podem ir, obviamente, com o tempo, ó, ir colocando aí as questões que vocês gostariam, se não tiver sido discutida. Então, primeiro eu queria saber das redes sociais, né? Qual mais vocês disponibilizam, quais são as redes que as suas empresas que disponibilizam para os seus clientes, né? Qual delas hoje é mais utilizada, porque mudou muito, né? Havia algumas redes mais usadas, hoje tem outras que estão. E em cima disso, como é feita esta gestão das redes? Se ela é por equipe interna ou equipe externa? Posso começar com a Débora? Temos, bom, nas redes sociais, a gente está nas diversas redes sociais, mas com canais de interação, né? Que a gente interage com o cliente, principalmente Facebook, Instagram e LinkedIn, e o mais utilizado é o Insta. A gente tem muito mais participação aí no Instagram. O nosso time é time interno que responde os nossos comentários, então faz parte aqui também do nosso grupo, um time que fica dedicado e focado na marca alta. Ah, você tem um time focado, legal, tá, perfeito. Que aí, Carol? Lógico. Bom, aqui na Comgás a gente está em todas as redes, Face, Insta, Twitter, LinkedIn, tá? E YouTube também a gente acompanha. A mais acessada, ela varia um pouco o perfil, então a gente vê Facebook e Insta mesmo, que a gente tem mais interações com os nossos consumidores. E públicos diferentes, quando a gente olha Face, a gente vê que Face é um público mais maduro, são pessoas mais velhas, o Insta, pessoas mais jovens. E hoje, quem faz o acompanhamento da nossa rede é um time externo, um time especializado, que faz o acompanhamento de todas essas redes para nós. Então, eles que interagem ali com os nossos consumidores ou cidadãos e cidadão indiferente. Muito legal, tá vendo? Modelos diferentes, muito legal. Renata, e na PepsiCo? Estamos com um parceiro terceiro, né? Então, uma equipe externa. E aí, estamos em Facebook, Twitter e Instagram. Principalmente Instagram e Twitter. E seu público maior também é Instagram? Que é mais jovem, Instagram e é isso? Twitter. E Que estão lá. interessante. Gente, que interessante. Olha, a Carol colocou o público com mais idade aí, provavelmente a gente fala mais velho, mas mais idade. O Facebook ainda. Mas o público mais jovem no Instagram. Deve ser vocês três, é isso? Olha lá, olha que interessante. Bacana, bacana. Então vamos lá. Agora eu quero saber de vocês quais os benefícios da sua empresa. O que vocês acreditam que seja o principal benefício, além, obviamente, da evidência de marca, né? Que vocês agem e se isso ajuda ou atrapalha. Porque tem a questão do atrapalha no sentido, ele vai, põe lá uma questão, normalmente ele, né, elogiar. Hoje elogiar cá entre nós, né? Nós ainda temos poucas pessoas que se tomam um pouquinho do seu tempo para elogiar, mas para criticar ou para reclamar, todo mundo acaba arrumando um tempo. Esse mais ou menos é o hábito. Como é que vocês veem isso? Ajuda, é bom estar presente? Ajuda e no que ajuda? Posso começar com a Carol? Lógico. Bia, eu acho que estar na rede hoje é uma necessidade. E, ao meu ver, ela super ajuda, ela expõe, lógico, institucionalmente a marca, mas, acima de tudo, é mais um canal que a gente tem ali com o cliente de interação, de abertura, de acolhimento, de necessidade. Então, eu vejo ele hoje um canal essencial de atendimento e a gente preza muito por isso. E vocês, normalmente, quando tem esse canal, vocês, quando recebem alguma demanda, vocês tratam vocês disponibilizam, ou seja, falam com eles nesse... Essa pergunta, eu tenho essa pergunta mais para frente, porque é importante essa pergunta, tá? Mas eu vou deixar para depois, então, tá, Carol? Que ela vem especificamente para vocês três. Acho que eu vou deixar primeiro a Débora e a Renata contarem um pouquinho aí dos benefícios de estar presente. Acho melhor. Pode ser, Renata? É importante, né, estar nesses canais, dar visibilidade realmente da marca, né, e nós temos aí uma equipe especializada em atendimento de mídias sociais dentro do nosso terceiro, né, então temos equipe de saque separada, equipe de mídias com perfil diferenciado exatamente para tratar esse consumidor de uma maneira mais rápida e mais diferenciada. Então, no nosso caso, todos que entram em contato conosco nas páginas oficiais são respondidos em até 24 horas.
né? Então, temos aí essa premissa e respondemos, né, com uma resposta padrão na página, acaba sendo algo não tão esclarecedor para o consumidor, porque a gente prefere chamar ele pelo direct, conversar com ele de uma forma diferenciada, dar um atendimento diferenciado, para que não fique também exposto na página, né? Então, é importante estarmos ali, e aí temos esse time especializado para atendimento mesmo. E, Renata, eles provavelmente não têm todas as respostas, tá? Porque não sabemos todas as perguntas. Quando isso acontece, eles acionam a sua área para vocês, né, especificamente, para poder elaborar uma resposta? Não, temos já todas as respostas padronizadas, né, com um texto padrão mais solto, porque essa equipe ela é mais especializada, né, tem um perfil diferenciado de saque. Então, já temos as perguntas que são necessárias aí no primeiro contato, e aí, com a minha chegada dentro da PepsiCo, a gente tenta fazer sempre o contato inicial com o consumidor para coletar todas as informações possíveis, né? Então, todas as nossas perguntas já se baseiam nessa questão que o consumidor traga, né? Então, uma reclamação, por exemplo, somos responsáveis aí por responder 100% nos canais oficiais das marcas que temos. E aí já tentamos esse contato com o consumidor para que depois a gente não perca nenhuma informação, né? De tentativa de um segundo contato, terceiro, quarto. Então, já temos aí um procedimento bem específico para atendimento mesmo de redes sociais. Tá. Eu vou incluir só para complementar uma coisa, qual é o percentual de atendimento hoje que vocês têm via rede social? Depois, se vocês puderem colocar, que era legal ter uma ideia em relação aos outros canais, tá? Se vocês tiverem sempre ótimo, seria bom. O nosso ainda telefone ainda é o maior volume. E Por quanto incrível que representa pareça. redes sociais? Se eu não me engano, são uns 30% por aí. Não é muita coisa também. E Carol? Ah, para a gente, a rede social não dá nenhum, é muito pouco o volume de interações. E aqui é um ponto interessante, a gente trabalha um pouco diferente, tá? Em relação à empresa da Rê. A gente classifica a interação do cliente em níveis, e dependendo, então, a gente tem FAQ, então, esse time, o que ela consegue responder de imediato, e não necessariamente no privado, ela já responde abertamente, e aí, dependendo do nível, ele vem para interno. Então, eu tenho um time interno que ajuda nessas tratativas, nas interações. E o nível também classifica a pessoa que está interagindo conosco. Então, pode ser uma pessoa politicamente, um influenciador. Isso também faz um pouco de diferença nessas respostas e na forma que a gente trata os casos. Mas a gente também tem um SLA muito rápido de tratativa. Legal, legal. Ótimo, ótimo. E você, Débora? Acho que o Ernesto falou muito no começo, essa relação de confiança com os nossos clientes, ela também está nos canais que você também atua, né? Então, acho que você estar nos canais digitais, nas mídias, é também onde o nosso cliente está. Então, a gente precisa se fazer presente, independentemente se aquilo vai ser positivo ou se ele vai trazer uma experiência que não foi muito boa. A nossa experiência aqui no Alta, graças a Deus, a gente tem um mínimo de atuação de insatisfação sendo colocado através desse canal. Como a gente tem um grande propósito na companhia, que é ser a saúde que as pessoas desejam e o que o mundo precisa, então a companhia como um todo e a marca Alta em específico coloca muito conteúdo voltado à prevenção, à saúde e aos cuidados. Então, normalmente, até o próprio cliente, ele nos procura no inbox, então ele vê alguma matéria que a gente colocou, ele próprio nos procura para poder entender um pouco mais sobre os detalhes, como que funciona, se tem vacina, qual é o exame, e nos próprios comentários que às vezes existem também, é muito voltado às dúvidas que aquele conteúdo está gerando, né? Então, a gente tem atuação, obviamente, principalmente quando existe ali uma situação que não é muito positiva, então a gente tem aí um SLA super rápido de atuação, a gente busca pelo menos responder em até 2 horas todas as interações, porque a gente entende que se esse público é um público que pede o imediatismo da atuação, né? Então não dá para a gente ficar muito tempo ali também sem se posicionar, porque talvez ele vá para outros canais ou até mesmo busque outras informações. Então, se ele nos buscou para tirar uma dúvida ou ele tem alguma questão que ele queira nos buscar, então a gente tenta ter aí essa premissa de ser o mais rápido possível. Por isso que o nosso SLA também tem que ser diferenciado.
E percentualmente, a nível de atendimento, ainda as redes sociais é pequeno perante todos os outros Bem canais? baixo. Eu colocarei aqui, Bia, posso trazer um número com precisão, mas da última atualização que a gente tem aqui, em média, 3% só de atuação no canal de redes sociais. Entendi, legal, legal. Parece que o público da Renata, por ser mais jovem, né, Renata? Muito salgadinho, muito aquelas coisas mais de jovem, eles fazem uma interação, às vezes, muito maior. Não sei, pode parecer isso. A gente tem também muita promoção, né? Então, durante o ano. Ah, Então, tem ativações das promoções também. Então, gera esse aumento de contatos, de volume, né? Então, tem tantas ativações das marcas dentro das nossas páginas, né? Então, algum lançamento, alguma ação da marca, e aí acaba trazendo esse público para a gente, sim. eu imagino. Como vocês têm ação, eu imagino. Oh, nem fale. Gente, tem uma pergunta aqui que eu vou. É só para falar assim, ou não? O Wagner está perguntando se todo mundo aqui trabalha com usa o canal WhatsApp. Temos. Eu acho que A todo gente mundo, tem o WhatsApp, mas ele não tem transbordo humano, tá? A gente só tem para certas funcionalidades, alguns temas específicos. Tá? Até porque o seu volume, né, dona Carol? Vou te falar aí. Não é baixo, gente. Nossa, legal, perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da questão do líder, né? O líder, quando tem o canal, né, redes sociais, vocês colocaram aí, seja ele interno, seja ele externo, qual é a atuação, né? Qual é a percepção de vocês da liderança sobre o resultado que vocês têm nesse canal? Vamos começar com a Débora, pode ser? A liderança que atua aqui no canal de mídias. Isso, eu falo sempre eu sempre toco no tema liderança, porque eu acho que quem leva tudo, quem faz acontecer é a liderança, cá entre nós. Se você tem um líder forte, ele leva o grupo todinho para o mesmo caminho, senão, obviamente, fica uma coisa muito dispersa. O que você sente, Débora, em relação a essa, né, a sua liderança aí, dá conta do recado e traz esse trabalho, obviamente, bem pontuado para você, que é seu público é muito exigente, seu público é aquele que, se você não responder rápido, ele vai de algum jeito buscar outro canal, ele faz barulho, porque ele se sente, primeiro, especial, por vários motivos, e ele quer a coisa rápida. Então, o que você sente aí dessa responsabilidade, do papel dessa sua liderança? Perfeito. Acho que também vale aqui citar alguns nomes, né? Então, principalmente estou aqui, inclusive, está junto comigo a Érica, que gerencia Ah, não também pode, todo. isso não pode, isso não vale, isso não vale. Não, 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 isso não vale, não. Érica está aqui comigo e a parte de mídias da marca Alta fica pela liderança dela. Tem o nosso Antônio Roberto, que cuida de toda a parte do front, né? Então, primeiro que existe uma troca super importante da gente entender como que esse cliente ele se comporta nos diversos canais. E até para a gente estar muito conectado. Então, e aí esse posicionamento que você traz da liderança, Bia, é extremamente importante, por quê? Porque hoje a gente conta muito com a ferramenta. Então, como o meu time é próprio e eu tenho ferramenta, teoricamente a ferramenta deveria funcionar. Mas às vezes a gente é pego pelo acaso e aí a gente também tem as oportunidades. Então, ter um time que vai lá no teu próprio Instagram, Facebook, pessoal, deixa eu entender aqui como é que está a navegação desse cliente, como é que está. Tem a Carol, que é a nossa coordenadora, que fica à frente de todo o time de mídias, né? E o time do Alta também responde para ela. Então, ela faz vários movimentos de como se fosse uma calibração, né? Que existe muito na área da qualidade. Então, como que a gente está respondendo esse cliente? Tá conectado com os atributos da marca. Então, a gente se preocupa muito de dar capacitação também para esse colaborador dos atributos. Então, a gente tem uma jornada que é o Alta Diamond, que são 4 módulos que a gente trata todo o perfil do cliente, como que ele atua. Então, a liderança, ela vem para entender e validar se aquilo que a gente também se posiciona é o que a gente está executando na comunicação formal, e que isso tem um cuidado extremamente relevante, porque a voz, né, a voz está ali, tem uma gravação, tudo que a gente coloca nas redes sociais, ele está exposto, e aí tem o ônus e o bônus, né, dessa exposição. Então, acho que hoje eu vejo muito essa integração de liderança dos diversos canais, inclusive no propósito da nossa marca Premium, é estar muito conectado e o cuidado dessa comunicação. Então, hoje eu vejo meu time muito preocupado
com a comunicação que a gente está dividindo, se o que a gente está escrevendo tem a ver com os atributos, com o branding da marca, se realmente está bem conectado com aquilo que a gente se propõe a fazer em todos e nos diversos canais. A coisa ela precisa fluir, né? Então, se o cliente nos buscou naquele canal, a gente também precisa levar os atributos nesse canal. E a liderança é, como você falou, extremamente importante para que isso se sustente. E normalmente ele entra nesse canal e quer ser respondido nesse canal. É isso que acontece? Sim, sim. Se você, assim, a gente às vezes tem situações que a gente percebe que tem uma gravidade, né? E aí a gente também precisa obter os dados desse cliente, que às vezes a gente só tem ali, né, a identidade dele nas redes sociais, mas a gente percebe que o quanto, e a gente tem muito esse cuidado da abordagem, o quanto que ele está apto a receber naquele momento uma interação voz, ou se ele quer continuar num direct, por exemplo, e continuar respondendo por ali. Então, tem muito. Esse perfil, normalmente, ele gosta de continuar aquela jornada, ou se ele está disponível, também aceita um contato, mas não é a maioria. E essa coisa dos próprios líderes seus serem os clientes ocultos também, funciona bem? Funciona, né? Funciona. Gente, eu também sou assim, eu dou uma olhada, peraí, como é que tá, respondeu, não respondeu, porque a gente tem um SLA na plataforma, né? Então, estar também com alguns fornecedores que nos apoiem também em ver um SLA, o fornecedor que hoje a gente também tem a questão do sentimento. Então, é uma palavra que traduz um sentimento positivo ou negativo. Então, isso já é uma bandeira, é um alerta. E isso também ajuda a gente também o que a gente prioriza no momento que talvez seja um pouco mais crítico. Então, a ferramenta, ela apoia, mas nada que, às vezes, a palavra, o cliente, ele pode ter, nossa, não acredito, que bacana. E por ter tá a palavra do sentimento, não acredito, aquilo já parece como se fosse um impacto. Então, a gente tem que cuidar, mas ajuda muito. Então, a plataforma, dependendo da plataforma que você utiliza, também te ajuda muito em saber situações que você precisa priorizar. Legal, perfeito. Renata? Então, hoje nós temos aí um time, né, como eu falei para vocês, especializado. Nós temos também uma pessoa que trabalha comigo, que é o Marcos, na minha equipe de Renata, eu tô te ouvindo muito baixinho. Melhorou? Agora sim, Melhorou? perfeito, Tá. perfeito. Então, vamos lá. Para mídias, aqui que nós temos, tem uma pessoa no meu time, né, de PepsiCo, que realmente monitora todas as mídias diariamente, né? A Evelise está aqui também, que é a minha gerente de operação. Também tem um time especializado, me ajuda bastante com relação a isso. Então, o nosso monitoramento, ele é diário, tá? É super crítico, então tem a parte do sentimento, tem a parte de monitoramento realmente de reclamação. E algo que eu trouxe para o time esse ano foi exatamente essa questão, né? Os consumidores, não sei para a área de vocês, Carol, né? Se é assim, a gente percebeu que com a pandemia, as pessoas, no modo geral, elas ficaram muito mais carentes, talvez, né? Eu trago aqui como reflexão para todas, né? E aí as pessoas também acabaram usando as redes sociais como uma forma de manifestação. Então, hoje em dia, elas postam aonde elas querem, quando elas querem, elas falam o que elas querem. Então, se nós fôssemos considerar ter um time de atendimento para canais oficiais, não oficiais e todas as redes sociais possíveis, a gente teria um time aí de 1.000 pessoas, né, para realmente monitorar tudo, porque é muita coisa. Então, nós tomamos a decisão aí esse ano, como PepsiCo, monitorar somente os nossos canais oficiais, né, para reclamações de consumidores, críticas, informações, elogios e sugestões, respondendo aí 100% dos consumidores que estão nas nossas plataformas. E para canais não oficiais, nós temos um sistema também que faz o monitoramento de reclamações, casos críticos, caso seja algo muito crítico, né, que a gente já tem também mapeado, a gente acaba trazendo para o nosso atendimento. Então, eu acabo questionando bastante meu time para ter um olhar diferenciado aí, né, para essa questão de aonde o consumidor está, aonde ele precisa ir, e às vezes a gente precisa educar esse consumidor para ir para o canal correto, né? Não é porque ele postou no blog dele que nós vamos conseguir visualizar, ou temos como visualizar, ou temos equipe para responder. Então, a gente está tentando educar o nosso consumidor para realmente ir para o canal correto, para ter o atendimento adequado e o atendimento correto que a gente tem. Tá, e a sua liderança é fundamental nessas conduções, vamos chamar assim.
Sim, e aí trago muito essa questão de o time pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Porque mídias sociais pode fazer um estrago muito grande, né? E como eu comentei, a gente não tem como contratar um time muito grande para monitorar todos os possíveis Todos os canais. canais, né? Então, LinkedIn, se a gente for entrar no TikTok, por exemplo, temos uma página de Doritos lá, que no começo do ano teve uma ação com a Glória Groove, acho que todos conhecem aí, e tivemos aí 45 mil comentários. Então, assim, fica impossível a gente conseguir monitorar tudo, né? E responder todo mundo que vai para as páginas. Então, é um mundo bem Legal. complexo. E essa que tem mundo de promoção, então, você tem uma demanda muito grande de rede social, é uma coisa muito rápida, gira muito com velocidade altíssima, como se diz, e muitos jovens, não, muitos, que se comunicam principalmente nesse canal, não, nesses canais Acho que de redes. todos, né? Todos, na verdade, estão nesses canais, né? Então, a pessoa que está nas redes sociais, ela tem uma urgência maior por uma atenção maior, um atendimento maior, né? Então, é isso que a gente tenta trazer também, né? Essa urgência. Então, o nosso é aí até 24 horas, né? Então, temos aí os monitoramentos, tempos, né? Todo um trabalho aí. Mas é exatamente isso. A pessoa que está lá, ela está querendo um atendimento urgente, né? Uhum. Bacana, legal. É o E você? megafone, né, Renata? Usa como megafone, é uma forma de chamar a Total. atenção, né? Porque o Vai, outro vai vai onde ela entrar quer, né? Então, é muito difícil para a gente, como empresa, companhia, monitorar 100% de tudo, né? Então, assim, de todas as plataformas, de tudo que é reclamação, né? Hoje a gente trabalha com um sistema que faz tagueamento por palavras para trazer essas questões, né? Se é uma reclamação, se é uma crítica, se é um elogio, porque é muito difícil, né? Como vocês estão até comentando, de às vezes a pessoa coloca uma expressão e pode vir para a gente como um sentimento negativo, mas no fundo não é, né? Então, é um mundo bem complexo. Nossa, muito legal. Carol, quer complementar alguma coisa, Carol? Não, eu acho. A gente tem aqui também uma ferramenta que fica monitorando todas as redes e alguns menções, né? Ah, mencionou em algum comentário. Então a gente também não tem o volume da Renata, pelo amor de Deus, de 45 mil. Não temos esse volume. Então, nosso volume de fato de interações em rede nem é tão alto. Então, a gente consegue ter esse controle maior. E a gente também classifica ali o sentimento do cliente, a gente quer entender. Então, nem sempre os posts ali vêm com uma voz de reclamação ou de crítica, vem também o positivo, né? Sim, sim. Ou dúvidas, então isso é muito bacana. E para a gente aqui, a gente faz sempre uma calibragem, então a gente se reúne mensalmente, quinzenalmente, onde a gente traz aqui o que veio na rede, a forma que a gente se posiciona, e a gente se posiciona diferente conforme o canal. Né? O post é mais descontraído, vamos dar uma resposta a uma pessoa que dá uma abertura mais descontraída. Então a gente também faz uma personalização ali. Uhum. Lógico, sempre respeitando a voz da empresa, como a gente quer se colocar, né? Legal, perfeito, legal. É um desafio, né? O canal realmente é um canal que tende a cada vez mais a crescer. Nossa, cada vez mais Acho crescer, que porque. E outra coisa, a agilidade, né? A facilidade de você falar. E às vezes você quer, né? Vamos falar, fazer uma reclamação, uma crítica, você põe lá, para todo mundo é uma bomba, porque você está expondo aí para todo mundo ver sua marca. Ele sabe que rapidamente você vai ter que administrar aquilo lá. Falar, não vou perder tempo com outros canais, eu vou entrar por aqui mesmo. E muitas vezes é barulho além da conta, que, né, poderia ser evitado, mas cada um é cada um, não podemos, né, questionar. Tem uma pergunta aqui da Gilaine perguntando em relação à ferramenta de monitoramento das menções nas mídias sociais, se é próprio ou terceirizado, e no caso, qual é a ferramenta? Vocês podem dizer, por favor? o nosso é terceirizado, é ferramenta do próprio terceiro. Tá. Mas ela perguntou quem pode falar, qual é o nome do fornecedor? É Plusoft. Tá. E Débora? A gente usa Stiling, mas com conexão com a Salesforce também. Tá. Você, Carol, é a Gislaine perguntando, tá? Mas responda para os outros, por favor. A gente sabe, a gente também utiliza Stiling, tá? Legal, A legal. gente usa Stiling. Perfeito. Ótimo. Bom, vamos lá então. Agora nós vamos falar um pouquinho de modelo de comunicação, que vocês já falaram, né? Comentaram um pouco. Eu queria saber como é, né? Se esse modelo que vocês usam, mais próximo, mais informal, mais formal.
isso aí, o quanto que isso por que foi escolhido esse modelo? Quando a gente fala modelo de comunicação, é aí, como você fala com ele? Qual é a linha que você quer seguir? Ah, eu quero manter formalidade, eu quero manter a total descontração, eu vou entrar no mesmo ritmo da conversa, vou usar palavras simples, eu vou falar olá, enfim, termos mais comuns, né? E o quanto que isso afeta a sua imagem? Porque tem muitas empresas, às vezes, que usam uma comunicação que não combina com a marca. Não combina, porque são coisas totalmente, até como a Débora bem disse, né? Tem um propósito, tem uma comunicação para a marca, para o público que você conversa. Como é que vocês sentem isso hoje nas suas empresas? A Renata pode começar? Posso? Hoje, então, nós estamos, né, desenvolvendo aí um modelo diferente para as nossas redes sociais. Nós temos respostas padrão de saque, então aquela resposta, olá, gostaríamos de entender melhor o seu caso, nos conte isso, 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 né? Então, hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho aí com as marcas, que é realmente trazer como a marca quer falar com o nosso consumidor por uma linguagem de saque. Então, não perder a nossa essência de, por uma reclamação, por exemplo, chamar o consumidor no direct e fazer as perguntas necessárias. Então, qual que é o seu produto, qual é o lote, né? O nosso é um pouquinho diferente do de vocês. Então, tem toda essa questão, mas hoje nós estamos mudando, sim, a nossa linguagem, porque eu tenho várias marcas, diferentes públicos, diferentes linguagens. Então, por exemplo, Todinho é uma criança, né? E fala com o público infantil. Então, como que a gente vai se comunicar com esse público, trazendo o necessário de atendimento, as informações que a gente precisa, mas de uma forma mais carinhosa, né, do Todinho, e ao mesmo tempo a gente tem a vaca de Todd, que é uma persona completamente diferente, mais, né, escrachada, mais animada, com uma outra linguagem. Então, hoje nós estamos nesse projeto para trazer as personas das marcas para as nossas respostas em redes sociais para saque. Nossa, porque imagina, gente, aquela pergunta, aquela resposta que não quer calar, a sua ligação, o seu contato é muito importante para nós. Gente, Exato, pelo amor de Deus, exato. Então, estamos pensar que nessa fase, ainda, estamos mudando tudo. gente, pensar que ainda tem muitas empresas utilizando que o consumidor fala, puxa vida, não cola mais, né? Não, realmente não cola mais. Mas eu vejo o desafio, no seu caso, de cada marca ter uma persona e você ter que, toda vez que entrou na marca, você liga o canal para essa persona, você pega outra marca, você liga o canal para outra persona, você tem que ter um público, um grupo muito antenado com essas nuances aí, não? Por isso que a gente tem o time diferenciado, né? Não é o time de saque que responde, é um time de mídias. Então, são pessoas que têm um perfil diferenciado exatamente por isso. Para Então, poder hoje ser estamos aí nesse projeto. legal, muito legal, legal. Carol, vocês, como é que é com gás? A gente também tem um time diferenciado, que é um time que cuida especificamente de mídias. A Comgás não tem uma voz formal, né? Senhor, senhora, a gente não tem esse tipo de posicionamento, e então a gente personaliza também as respostas. Então, como eu disse, você tem ali uma abertura, que a gente vê que é um consumidor, na própria escrita dele, traz ali uma brincadeira, a gente entra também, a gente vai. Então, a gente tem esse cuidado, né? A gente não tem respostas padrões. A gente tem sim aquele FAQ. Então, para esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento, responder nessa direção, mas não é um Ctrl+C, um Ctrl+V. É uma resposta com cuidado e personalizada. A gente tem a questão do direct, né? Puxar esse cliente para o direct, dependendo do tema, não dá para a gente tratar, porque necessita de dados. Então, tem a questão do LGPD aqui, que é um grande desafio, acho que todo mundo, Outra né? questão bem O legal, LGPD. bem tocada. Até esqueci de colocar uma pergunta em relação a isso, viu? Isso. Então, respeitando aí essas questões de LGPD, então a gente não tem muito cuidado de não coletar ou expor as pessoas para não deixar os dados pessoais ou sensíveis ali abertos. E aí a gente vai fazendo essas tratativas. Depois a gente responde publicamente, ó, conseguimos atuar e pede sempre ali aquela resposta. Então, sempre muito personalizado, tá? Pelo volume a gente tem essa capacidade.
Uhum, legal. Apesar que o seu público também, mas seu público não muda muito, muda, o Carol, para um produto de extrema necessidade, ou seja, uma utility aí, Ah, ou muda, a gente muda, tem muda. consumidor, muda, né? Porque a gente tem um consumidor que está alugando um apartamento que é super jovem, assim como a gente tem pessoas idosas que estão querendo gás na casa. A gente tem um público bem diverso, assim. É. Uhum. A gente Depende do momento, né? navega em todas as idades, depende do Tá. momento. Exato. A gente tem um grande desafio exatamente com o público mais velho, que não consegue, às vezes, usar alguns dos nossos canais, enfim. Então, esse é um dos Ape- grandes desafios e que a a- gente tem, a- porque ele é muito grande. Apesar de você não ter um público premium, todo mundo consumidor de gás é todo mundo, ou seja, não Todo tem mundo, diferença. exatamente. É um serviço essencial, né, acima de tudo. Legal. Então, a gente tem que estar pronto para atender todo o público, né, indiferente ali da idade. Tá. E a Débora, no caso, que tem um público bem segmentado. Acho que, inclusive, o nosso posicionamento é de ter muito conteúdo de cuidado, prevenção. Então, a comunicação ela é muito mais cuidadosa, né? E até mesmo em função dos atributos da marca, então tem um contexto muito formal. Então, não tem muito espaço para muito cenário descontraído, a não ser que esteja falando de algum conteúdo um pouco mais diferenciado. Mas aqui a comunicação ela é muito mais formal e também muito conectada com os atributos da marca, né? Que tem toda essa questão da excelência, do cuidado. Então, aqui é muito mais. A gente tem um time que é muito mais conectado com mídias, né? Então, até o que foi dito aqui pela Carol e pela Renata. Então, sim, né? Tem que ter um perfil diferente, porque não dá para fazer uma resenha no Instagram, você tem que ser objetivo, mas também claro nessa objetividade. E aqui do Alta especificamente um contexto formal muito associado ao conteúdo que está sendo dito. Mas se é um posicionamento também relacionado a uma reclamação ou alguma situação ali que foi desconfortável, todo esse cuidado mencionado pela Carol aqui de vem, me fala um pouco do seu. Não consegui pelo nome ali, que às vezes a gente consegue fazer alguma conexão, senão a gente já chama, entende o que aconteceu e busca rapidamente também entender ali alguma situação desconfortável que ele pode ter tido, né? Então, de novo, mais uma vez, ele não busca muito esse canal, o perfil do Alta não é buscar esse canal para fazer o seu momento ali de desabafo. Então, mas quando existe qualquer tipo de apontamento de desconforto do que aconteceu, a gente rapidamente atua também para coletar esses dados e ir atrás, entender como é que foi essa jornada e essa experiência. E, Débora, se ele entra com uma brincadeira, ele quer fazer uma graça, vamos dizer, ele quer descontrair na colocação, vocês mesmo assim mantêm a formalidade, ou seja, não entra na forma como ele quer que vocês falem, quer que vocês comuniquem, vocês mantêm o mesmo padrão, independente se ele usa né, uma gíria ou se ele usa alguma, né, uma brincadeira, faz carinha, usa emoji, enfim, vocês seguem o mesmo padrão. Depende muito da situação. Acho que a gente é É, formal, mas a gente também precisa ser flexível, né? Porque a gente também é composto de diversos perfis de cliente. A gente tem desde o executivo que está fazendo o seu check-up, também ao idoso que está cuidando do seu cuidado e da prevenção, como também do jovem que está lá e está curtindo. Então a gente tem uma tendência muito mais para formalização, mas se ele vai com um emoji, alguma descontração, se a gente entende que existe espaço para isso, a dá gente com para muito usar. cuidado. A gente também entra um pouco na onda, mas com muito cuidado para também não ferir ali os atributos da marca. Legal, legal, legal. Esse jogo de cintura aí é fundamental, porque você nunca sabe com quem você está falando. Então é bem bacana. Bom, agora eu quero falar um pouquinho do perfil, né? Vocês falaram um pouquinho que normalmente é um time diferenciado, tá claro. Eu quero saber se ele cuida dos mesmos canais. Vocês também já colocaram que a maioria é apartado, seja próprio ou terceirizado. É um grupo especial, ou seja, segmentado. Como eles são capacitados? Eu queria saber um pouquinho como é a capacitação e qual o perfil que vocês escolhem. Por que eles são diferenciados? É lógico que tem que ter um senso mais crítico, tem que olhar, tem que ponderar, tem que ter bom senso, uma série de coisas. Como que vocês preparam esse time? Por que processo? O que ele passa? Posso começar com a Carol?
Pode sim. Então, hoje, em mídias, a gente, como eu falei, a gente tem uma empresa terceira e são profissionais já capacitados e selecionados no mercado, já com este perfil de atendimento, né, de comunicação. Eles passam por treinamento aqui, primeiramente, lógico, para conhecer nosso produto. Então, acima de tudo, ele precisa ter conhecimento da marca, do nosso produto. Eles possuem ali uma capacitação recorrente e eles precisam ter muita informação, né? Porque a mídia geralmente às vezes é o primeiro canal. Então, é alguma coisa que a gente lança, algum movimento que a gente faz. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar recorrendo para essa capacitação, para essa formalização e atualizações desses profissionais. Tá? Então, esses que estão na linha de frente, eles são bem específicos, tá? Tanto que a gente fez questão, a gente contratou uma empresa especializada em mídias mesmo. Tá, ok. Então você fica tranquilo. E tem alguém, obviamente, de vocês que acompanha Então, como diretamente essa funciona? equipe. Isso, exatamente. Então, eu tenho eles na frente ali, atuando em mídias, eu tenho um ponto focal do meu time, que acompanha também as tratativas de mídia, ou se necessário, de atualização, de dúvidas, para dar todo o suporte. E tenho ainda o nosso terceiro, que também faz atuação dependendo do tipo de situação, né? Eu não consigo resolver, a gente está falando de uma empresa de gás, eu preciso ligar um gás, eu preciso desligar, dependendo do cenário, a gente também tem o nosso parceiro ali de contact center atuando também, dando todo esse suporte. Tá, bacana. Uhum. Quem? Renata ou Débora? Pode ser Débora? Falando de capacitação, acho que primeiro a gente também tem a escolha do colaborador e também por vir precisa entender da área da saúde. Então a gente entende que, por exemplo, aqui tem um contexto de muito conteúdo, de muita informação, então ele passa também por uma trilha de carreira interna, né, de chegar hoje em mídias, é um perfil que é um colaborador que ele é extremamente atuante em redes sociais. A gente também faz alguns testes, né, antes de tomar essa decisão, que é como ele, e é mesmo na escrita ali, vamos falar sobre esse conteúdo, com este post, como você responderia? Então, como é uma resposta acolhedora, resolutiva, objetiva, com clareza, que pode atuar. Então, não é todo mundo que tem essa facilidade, né? Então, a gente também passa por esse crivo de entendimento desse colaborador, porque às vezes alguns até doem, né? Não, mas eu quero entrar no detalhe, então, mas tem que ter alguns cuidados ali dessa comunicação mais exposta, como já foi dito. E também tem muito uma troca com o time de marketing, né? Então tem time de marketing, time de social, que a gente está extremamente conectado. Então existe um conteúdo que vai ser falado, publicado, nós temos que ser os primeiros ali a entender, porque as perguntas virão, então como que a gente se posiciona, como a gente interage, né? Então, há várias mãos. Primeiro, a escolha do colaborador para estar nessa frente. Precisa estar muito antenado, é uma pessoa que goste de navegar, mas que ele tenha esse cuidado na escrita com toda a questão da formalização que a gente falou, mas também como que é claro o objetivo, mas que gere também o acolhimento e a excelência que se espera também dos atributos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando da marca, então, esses pilares dessa capacitação, do que é o alta, como funciona, quais são os atributos, o que esse cliente, inclusive, visita nas unidades, é um time que vai entender como é essa jornada que o cliente passa, então ter esse olhar, vivenciar, né, conseguir tangibilizar também é extremamente importante nesse movimento de comunicação também com o cliente, mas também essa parceria grande com o time de marketing ajuda muito a eles estarem seguros também no posicionamento que é feito. E você tem necessariamente alguém com formação na área da saúde ou não é necessário? Não precisa ser formado na área da saúde, mas é importante saber dessa trilha, é importante ter o entendimento desse atendimento, né? Porque normalmente o pessoal, né, e aí tá tudo certo, faz parte, que é de digital, é muito mais rápido,
né, vão ali responder, e você ter esse cuidado da formação e do entendimento do que é um atendimento na área da saúde, de diagnósticos, enfim, te gera também um contexto muito mais de humanização e de acolhimento. Então, a gente hoje, quem faz parte desse time é um time que vem de uma trilha de carreira, né? Já agendou, já fez já passou informação, já atuou em WhatsApp, eu já atuou no back-office, e hoje está à frente ali de mídias pelo perfil que ele tem. Ah, legal. E ele já ser trilha de carreira faz a grande diferença também, porque ele já tá no ambiente há um bom tempo e ele tem essa maturidade para poder avaliar. Legal. Legal, Isso trilha aí. de carreira, olha que legal. Uhum. Bacana, bacana. Renata também, mesma coisa, Renata? No nosso caso também é um perfil diferenciado, até por ser mais analítico, né? Por ter um cuidado maior com essas reclamações e entender que algo pode gerar uma criticidade maior. Então, eles têm esse perfil diferenciado para realmente nos sinalizar de algo que pode estar acontecendo e que possa virar um crítico, alguma coisa. Então, por isso que esse time tem esse perfil. E para a parte também de marketing, nós temos aí treinamentos de produtos, tanto com o time de atendimento de saque, quanto o time de mídias, né? Então, para nós, não acaba sendo o mesmo produto, né? Um lançamento ou um sabor novo de algum produto, então o treinamento ele acaba sendo igual, né? E aí a gente adapta aí para as linguagens das marcas. Tá. E, gente, viver a empresa, né? Ir na empresa, conhecer o produto, experimentar, conhecer o serviço, faz uma grande diferença, não? Eu acho que todos os treinamentos para a área de atendimento, a pessoa tem que experimentar. Se for produto, o serviço, visitar a unidade, visitar a fábrica. E eu vejo que muitas vezes isso não acontece. Não acontece. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam meio fora, porque elas têm lá as questões preparadas, já, né, montadas, os processos definidos, mas ela não tem a experiência do produto, da sala da sala do sala de espera, ela não tem, né, não tem como é que é o cara, a pessoa que vai lá atender, como é que é o gás, como é que funciona, o critério de segurança que vocês têm, que eu sei que com gás aí numa emergência é questão de 1 hora estar na sua casa. Eu sei porque eu já vivi essa experiência, tá, Carol? Foi muito interessante. Assim, é coisa que é só vivendo para poder falar, nossa, olha o grau disso, de cuidado que tem que ter. Então, assim, eu vejo que as empresas estão começando a inserir isso no contexto. Imagina uma pessoa que é simples, vive num contexto bem simples e vai atender um cliente que é premium, né? Que coisa para ele, tudo é top, tudo é muito, muito, e ele deseja um atendimento, um cuidado, até porque ele se sente, muitas vezes, muito mais especial que qualquer outro. Então, você imagina, você tem que ligar pessoas com essa cultura, com esse perfil. Eu vejo aí uma mudança bem significativa, até no grau de envolvimento desse profissional para falar da empresa, para falar do produto, do serviço. Então, eu vejo aí, né? Tem que comer salgadinho, tem que ir na fábrica, né, Renata? Tem que vivenciar o que é essa galera. Às vezes, até uma pessoa podendo até muitas vezes ter uma idade um pouco maior, e ela tem que entender que essa galera às vezes, que consome, que participa das campanhas, é um outro tipo de público. Por isso que eu falo que nessa vivência aí, acho que vocês colocaram, é bastante importante. Bom, ok, mas alguém quer complementar alguma coisa que faltou? Tudo bem? Podemos seguir? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora dos indicadores. Eu não quero que vocês falem o valor do indicador. Se quiser falar, pode falar. Mas quais os indicadores que vocês usam para mensurar a experiência do seu cliente nesses canais que são redes sociais? Pode começar com você, Carol? Lógico, Bê. Nos canais a gente usa algumas métricas, tá? Para mensurar ali o canal. A gente olha as taxas de engajamento, quantidade de interações, o alcance do conteúdo que a gente né, colocou ali naquele canal. Então, são poucos dessas métricas, o volume de usuários atendidos, o volume de atendimentos por dia, tudo isso são métricas que a gente utiliza para entender o quanto esse canal está alcançando ou não, ou o quanto a gente está impactando o nosso cliente. Então, tanto de acessos quanto de retorno, né? De interações que temos ali no dia a dia. Tá. Existe alguma pesquisa de satisfação, alguma coisa que vocês fazem ou não? É mais o que vocês detectam na conversa, no canal ali. É o que a gente detecta na conversa, tá? Tá, tá. Uhum. A gente não faz a pesquisa, não.
Tá. E Renata? Nós também temos essas questões aí do que é recebido, o que é respondido, né? As porcentagens, os engajamentos, os impactos, né? De alguma questão que esteja na página. Então, esses são os nossos monitoramentos também. Não temos pesquisa para esse canal. O Renato, você tem problema em relação a tempo de resposta? Aí vocês O percebem que nosso há um anseio aí do seu usuário de redes, que às vezes só a resposta aí você colocou no caso 24 horas. Há uma demanda por questões de, pô, é muito tempo para responder? O que vocês percebem disso? Não? Não, ainda não tivemos nenhum impacto, né? Porque em até 24 horas, então às vezes as pessoas escrevem à noite, né? Quando elas têm um tempinho, e a gente responde logo no dia seguinte. Então, com relação a isso, a gente não vê nenhum impacto, não. Ah, legal. Débora? O principal aqui para nós é essa velocidade na resposta, né? Então, primeiro tem a questão aí do SLA, tem também essa questão do atendimento, né? Se o que a gente recebeu, a gente tratou, e qual foi a média que a gente fala, né? De tempo médio de tratativa. A ferramenta nos apoia ali com a sentimentalização, então a gente olha a sentimentalização, o sentimento do cliente conforme as palavras, e a gente também já está em vias de ter aí também o nosso próprio CSAT dentro essa pesquisa de satisfação dentro das nossas interações, porque o cliente ele tem uma jornada de NPS, se ele está na jornada, se ele passa pela experiência de ter ido na unidade, ter feito os exames, né, eles são sensibilizados com o NPS. Mas aqui a gente também quer entender como que ele está com a satisfação no canal que ele buscou, né? Então isso também vai ser importante. Hoje a gente tem nesse contexto de voz que a gente pergunta sobre resolutividade e a parte do acolhimento do colaborador, e a gente também quer entender como que a gente navega aqui nessa jornada digital, que foi o que você falou muito ali no meio da nossa agenda hoje, né? A todo momento a gente tem que pensar num cenário disruptivo, né? Porque é algo que se atualiza sempre, né? A gente tem a questão de ter os atributos, mas como a gente também acompanha esse novo momento. Então, a todo momento a gente também tem que se retroalimentar e entender como que a gente se posiciona. Então, esses são os principais que a gente, enquanto operações aqui, o time olha, mas também tem os do time de marketing que olha o alcance, olha né, qual é o nível aí de seguidores que esses clientes que interagem com a gente têm, mas especificamente da operação, muito mais em relação aos tempos de respostas e também o sentimento ali colocado. O Débora, sentimento no é caso bem de fazer. relevante. Oi, desculpa, pode falar, Carol. Imagina, foi eu mesmo. Não, em relação ao sentimento, a gente também tem muito essa captura do sentimento do cliente quando ele nos aciona. Esse é um fator bem relevante para a gente também. Legal. Eu vi que vocês três falaram do sentimento. Vocês usam alguma ferramenta para medir isso aí, para avaliar esse sentimento? Ou é a carinha que põe, ou que a pessoa fala? Como é que vocês avaliam? Pela palavra? No nosso caso, é o que ele traz, é a forma que ele traz, o conteúdo que ele traz. Tá, legal. É o jogo das palavras, né? Como eu falei, dependendo da palavra, então se ele normalmente um não, ele já vai vir com sentimento a ferramenta captura isso como algo, mas ele tá fazendo um complemento. Nossa, não acredito que vocês. Aí, por isso que primeiro start é o sentimento, mas aí a gente vai entender se é algo bom ou se é algo de uma experiência que não foi tão positiva. Então, mas já é um sinal de alerta para nós. Tá. Agora, Débora, desculpa a curiosidade aí. Como que você pretende fazer CSAT do pessoal de rede social? Você vai perguntar depois do atendimento, é isso? Bacana! É isso. Então, depois que a gente interagir com o cliente, a gente vai encaminhar a pesquisa pela própria plataforma que a gente atua hoje. Então, eu acho que também vai ajudar a gente, porque, de novo, né, é o retroalimentar. A gente precisa buscar o feedback, porque no NPS ele vai falar da jornada. E aqui a gente falando do canal. Né? Então, o que ele está achando do canal, como que tá, se tá bom, se tá ruim, se ele entende que tem que ir por um outro caminho, né? Até informações de conteúdo, talvez ele possa trazer. Hoje ele já coloca até mesmo nos posts, eles fazem algum tipo de sinalização, mas eu acho que vai ser importante para a gente entender como é que está o nível de satisfação dele na atuação do nosso canal. Bacana, legal. Bacana, legal. Porque tende a crescer. Nós estamos cada vez mais, e por ser rápido, ser
né, esperar ou no telefone, ou apesar que o WhatsApp também veio nessa facilidade, né? Não podemos dizer que também é outra. Aliás, tem uma pergunta aqui que eu não trouxe ainda, acho que foi a Gislaine que colocou para a Débora, vou até falar disso, Débora. A Tatiana está perguntando: utiliza o WhatsApp, o app para agendamento dos exames ou somente para informações e perguntas frequentes? Já que está aqui, vamos aproveitar para perguntar para você, Débora. Bom, nosso WhatsApp ele tá para tudo e ele tem uma árvore de direcionamento inicial, mas o atendimento é 100% humano. Então, se o cliente ele quiser agendar, a gente vai fazer o direcionamento. Tem hoje a plataforma do agendamento online, mas se ele está por aquele canal e ele quer continuar conversando, ele vai para o humano. Então, hoje também é uma das marcas que tem essa exclusividade. A gente tem uma árvore de decisão, mas qualquer decisão que ele não queira buscar o site ou o link, ele vai conseguir falar com o nosso colaborador. Ah, bacana, ótimo, ótimo, bacana, perfeito. Bom, vamos agora falar. Já falaram um pouco, mas eu vou ver se vocês têm alguma coisa para complementar quando aparece uma reclamação ou uma crítica à empresa, como vocês atuam. Pelo que eu vi de vocês três, vocês recebem, mas vocês pedem sempre para conversar com a pessoa fora desse canal. Vocês pedem para que ele entre de uma outra forma. É isso ou vocês tratam diferente? Quem quer falar? A Carol? Então, Bia, a gente acolhe essa reclamação, geralmente a gente quer entender um pouco mais, vem um conteúdo muito básico e a gente precisa aprofundar, então a gente traz ele para uma conversa individual, faz toda a captura para dar tratativa. Em alguns casos, a gente pede até telefone para entrar em contato, para seguir com a tratativa dele. E normalmente, A gente... normalmente ele aceita? Porque tem uns que não aceitam. Não tem isso também, de não aceitar, que ele continua Eles na aceitam, num frente? contexto. Ele pode até continuar ali, a gente vai continuar capturando os dados para que a gente consiga entender o caso em questão, mas eles aceitam. No contexto geral, é bem aceito o contato telefônico, não tem problema. Mas a gente faz a formalização. Então, mesmo que eu contate ele por telefone, depois eu volto para esse canal e faço a formalização de tudo que foi dito, de que foi esclarecido. Eu deixo ali a formalização do atendimento dele também. Mas a Até para que gente os tem. outros, até para que os outros também vejam que foi tratado, certo? Isso. A gente vai lá e sempre faz a formalização, Ah, tá? bacana. Renata? Nosso, então, o consumidor, se tem uma reclamação na página, a gente tem uma resposta mais padronizada, que vamos chamar essa pessoa para o direct, né, para entender melhor. Então, a gente tira ela do ambiente com todos os outros consumidores, e aí acaba tratando pelo direct. E aí, se a gente consegue aí um telefone de contato, a gente também prioriza o atendimento via telefone, que é muito mais rápido, né, muito mais tranquilo. Aí, esse direcionamento é feito pela nossa equipe de atendimento de saque, então temos essa diferenciação. A equipe de mídias recebe e transfere depois para a operação de saque, que já está mais acostumada, né, com os processos e tudo mais, e a gente consegue depois ter uma visibilidade realmente do que é mídias, né, das tratativas, sendo que reclamação é uma questão de saque, é um problema com o produto, né, então a gente tem essa separação. Legal. E você, Débora? Normalmente, quando tem alguma sinalização que não foi, né, muito positiva, tem a ver com a jornada. E aí, é o que foi dito aqui também com os cuidados de LGPD. Então, a gente normalmente vai pedir os dados, vai tentar entender essa jornada e a gente também questiona se ele quer continuar por esse canal ou se ele quer receber um contato, né? Porque tem muitos que preferem, né? A maioria até prefere continuar ali naquele canal, mas tem alguns, como a própria Carol trouxe também, que aceitam essa atuação por telefone, né? Mas a gente continua, normalmente a gente prefere também ir por ali porque ele optou por aquele canal, então a gente entende que faz a diferença também respondendo por ali, mas normalmente, como tem relação com essa jornada, a gente vai precisar entender um pouco mais de detalhes, nome, que dia que ele foi, se ele foi em algum lugar ou se é de alguma informação que a gente colocou, então a gente pede mais detalhes, mas também tem todo esse cuidado de deixar exposto que a gente está chamando ele para conversar e depois de concluído responder de uma forma, olha, continuamos à disposição aqui, então até mesmo para que aquilo as pessoas entendam que, opa, teve um desfecho, né? Mas não necessariamente trazendo detalhes, mas o desfecho da conclusão ali daquela comunicação.
Ah, legal, porque é uma coisa que eu acredito que vai crescer pela facilidade, né? Porque daquela tentar um telefone, tentar um contato, ou às vezes um contato pessoal, enfim, parece que isso, as coisas estão mudando. Muito bom. Agora eu quero falar um pouquinho de crise. Todo mundo tem crise, não dizer que, né? Todo mundo, não dá para dizer que não. Como é feita a gestão de crise neste canal? Quem que começa aí? Pode ser, Carol. Boa, B. E dá um exemplo, se puder, porque ninguém é infalível, tá? Aqui ninguém vai dizer que é tudo lindo, maravilhoso. Tem mesmo, acontece. Nós somos humanos, somos falíveis. Mas como é que nós lidamos quando isso acontece para, obviamente, o dano ser pequeno, com certeza. Geralmente, a gente tem gestão de crise, bom, a gente mexe com gás, né? E aí, quando a gente tem algum incidente e aí impacta muito os clientes, a gente automaticamente já fica extremamente atento, né, às redes, porque as pessoas começam a comunicar. Então, a gente já sinaliza esse time, é super importante. A gente calibra a forma que a gente vai se comunicar e se pronunciar. Então, a gente tem esse cuidado muito importante, né, para que a gente esteja em todos os canais muito bem alinhados. Dependendo, a gente envolve inclusive o time do institucional, dependendo da crise que a gente está passando, porque é importante. E ali a gente então faz essa calibração e faz um posicionamento mais formal, mais calibrado e alinhado, tá? Então a gente vai muito nessa linha. Porque me lembro que tem, por exemplo, empresa, companhia aérea, né? Eles têm um comitê de crise, que eles já se Bem, preparam. Houve algum caso fora, já tem pessoas de todas as áreas envolvidas para discutir uma situação. Acontece também na Congás isso? a gente também, dependendo do cenário, temos as salas de crise, as áreas são envolvidas, e aí é onde a gente tem essa atuação. Então, entra institucional, comunicação, aqui como área de relacionamento para atuação, como mídia está comigo, então a gente já envolve todas as áreas pertinentes, né? Os canais, então a gente tem também isso. A Ah, gente a gente passa por cenários, não é o que a gente deseja, a gente tem um cuidado muito grande, mas a gente pode ter algum incidente. Então, a gente já é uhum, preparado para isso. uhum. Essa estrutura aí é fundamental, né? Não tem, organizar na hora não dá tempo. A gente tem que estar tudo já Não, preparado. Eu me lembro bem que nós fizemos uma visita em companhia aérea, que foi tanto na Gol, mas eu lembro da época da Varig também. Existe uma sala específica para uso em caso de crise, a com, gente tem também. com todos os processos definidos, todas as áreas que tem que estar, ou seja, é uma coisa que não dá para pensar, tem que já agir. E esse grupo aí tomar as devidas decisões, obviamente, Isso. A gente tem planos de necessárias. crise e planos de contingência também, Ah, né? A gente contingência também. precisa contingência também, a gente precisa ter garantias porque a gente atende emergência. Então, a gente tem isso tudo muito bem estruturado. Legal, bacana, perfeito. E vamos falar, pode ser Débora? Temos também, então pode acontecer, né? Então todo mundo está suscetível, principalmente com prestação de serviço, jornada, tudo que pode acontecer. E temos sim, e muito conectado. A gente tem um grupo aqui diário também com o time de marketing, então uma comunicação bem próxima, rápida e, de novo, a palavra agilidade aqui faz total diferença. Então, não só o SLA que a gente fala em tempo de responder para o cliente, mas também nessa análise que precisa ser rápida, nessa atuação e nessa tomada de decisão, dependendo das circunstâncias, até tem um envolvimento da assessoria de imprensa, né, em função aí da influência que esse cliente ou perfil aqui que a gente pode ter. Então, temos sim, e a gente é muito bem assistido também no retorno rápido aqui das áreas. Imagina, os graus de chiliques, em Débora. Nossa Senhora. Não, a gente fala das pessoas, óbvio, né? Casos que não são coisas corriqueiras, coisas comuns, são coisas urgentes. Mas a gravidade ou a necessidade de atuação rápida, porque isso aí é que nem, né? Acender uma vela, o fogo aí expande. E as coisas, e as redes falam muito, as redes incitam, porque todo mundo participa. E aí, de repente, vai ver, você está com uma multidão de pessoas aí e precisando de um posicionamento. Então, assim, eu não sei, pelo que eu entendo aí, de vocês estão mostrando que é fundamental ter essa formatação prévia, certo, Renata?
Certo. A gente tem também monitoramento, então, das páginas todas, diariamente, né? E relatórios também diários para entender o que está acontecendo. Então, tem uma pessoa no meu time que é especializada, né, para redes sociais e que faz todo esse monitoramento para ver se tem alguma questão, alguma reclamação de algum produto que esteja aumentando, para realmente evitar essa crise, né? Então, nós trabalhamos aqui com risco mínimo para que não aconteça. Então, monitoramento. Renata, vou dar um exemplo para você, tá? O cara abre um pacote de Doritos e encontra uma barata lá dentro. Vou dar um exemplo bem assim, né? Excessivo. E coloca na rede, olha, põe a foto. Acabei de abrir um Doritos e lá dentro tinha uma barata. Como é que é? Sai todo mundo? Como é que funciona na Não. prática? A gente tem processos bem definidos de atendimento, então a gente vai chamar esse consumidor para o direct, coletar o produto dele, enviar para a fábrica para análise, né? Fazer o ressarcimento ou uma troca de um produto. Então, temos aí procedimentos super específicos, mas não temos problemas com relação a isso. Não, e só lembrando, né, gente, não é uma caixa, não é uma cesta de produtos que vai fazer o consumidor ficar dizendo assim, ó, querido, você foi muito importante, eu queria te dar uma cesta aí de todos os tipos de salgadinho que eu falo que essa é a pior prática que as empresas poderiam Não. fazer, porque cria os aproveitadores, certo? Certo, e outra coisa também com relação a esse caso, né? Nós temos hoje uma visão diferente, então nós temos contatos com as fábricas, né? E realmente retiramos somente os produtos que realmente precisam ser retirados, que indicam um problema de fábrica. Então, por exemplo, se um consumidor liga falando que tem uma barata dentro do produto, a gente tenta entender se esse produto ficou aberto, se ele abriu, se ele consumiu na hora, se ele viu a barata na hora, ou se ele deixou aberto na despensa, como que estava esse produto no momento da compra, né? Então, hoje o nosso checklist para reclamação ele é muito completo e aí a gente tenta sanar todas as dúvidas que possam impactar realmente naquele problema. Então, hoje o que a gente entende é que se realmente acontece esse caso, provavelmente o consumidor deixou um pouco aberto na despensa de salgadinho e acabou entrando, né, uma barata, um bicho, alguma coisa. Porque também nas fábricas, se a gente for considerar os salgadinhos, eles têm alto teor de sódio, eles vêm completamente fechados, então seria impossível a gente ter um bicho dentro, né? Então a gente tenta também orientar o consumidor com relação a isso e tentar coletar o máximo de informações para entender realmente o que aconteceu, porque da fábrica é impossível que saia aí um bicho, né? Alguma coisa dentro dos produtos. Você é mais tangível porque você é produto. Eu estou falando das duas que é Exato, serviço, né? As duas exato. serviços aí é uma coisa que é muito mais delicada e tem que ter muito tato para poder estar lidando, que é coisa. A Débora com saúde, que é, Exato. né, gritante, uma pessoa que vai lá, a enfermeira foi tirar um sangue, né, o coletor tirou sangue, de repente machucou o braço dela, então ela vai achar realmente entrar em crise porque não pegou a veia facilmente. Um exemplo, né? A Carol com a questão do vazamento que não chegou lá em uma hora e tá lá, o que que ela faz, né? Sempre eles dão uma orientação de como se deve proceder, porque aquilo lá expande e dependendo se está em ambiente fechado, explode mesmo. Então, assim, são crises assim que não são nada, né? Uma crise nunca é uma coisa relativamente simples. Então, eu queria, agora, para finalizar, tem duas questões aqui. O perfil, eu acho que vocês já comentaram do perfil de vocês, eu acho que não há necessidade de eu falar. A questão de política também, vocês já comentaram, a questão que elas se diferenciam em relação ao canal. Então, eu queria fechar com essa última pergunta sobre como que sua empresa utiliza esse canal para promover o engajamento. O que vocês estão fazendo para esse canal possa ser mais acessado, possa ser mais utilizado, ou que eles gostem de usar em canal, porque vocês trabalham aí bastante para promover esse engajamento. É através do quê? É campanha, é promoção, é sorteio, é pesquisa. Queria que vocês comentassem um pouquinho. Pode começar com você, Carol. Pode. Aqui a gente faz, como que a gente usa esse canal, né? Muito com campanha, a Comgás se posicionando, dicas de consumo, se vocês acompanharem, dicas de receitas, enfim, é o posicionamento da marca. A gente não fomenta a utilização deste canal para atendimento, isso a gente não faz, a gente tem os canais. É óbvio que a rede está ali aberta e as pessoas utilizam, né? Mas é muito mais com conteúdo de qualidade, com uma estratégia digital. Então, a gente
cria esses conteúdos e a gente usa muito a nosso favor esse conteúdo, né? A gente tem aqui o consumo de gás é muito particular, tem um aumento, o consumo sobe muito quando chega o inverno. E o reflexo disso são os clientes reclamando das contas. Então a gente usa esse canal muito a nosso favor, né? De mostrar o quanto ele é seguro também, o quanto ele é prático, o quanto você pode também, e dicas assim de segurança, de economia, tudo isso a nosso favor. Então é a forma que a gente usa esses canais, mas não fomentando ele como um canal de atendimento, Tá, sempre mas como, institucional mesmo, tá? como prático do dia a dia, que você pode economizar, Campanhas de como você faz. marketing, isso, com campanhas. Então, agora a gente está fazendo, vocês estão vendo aqui, 150 anos, então lançamos campanha. Então, é a forma que a gente utiliza esses canais. Ah, legal. E ajuda bastante isso que você sente? Ajuda? Ajuda, ajuda. A gente veio de um grande desafio, né? A gente tem os reajustes que a agência pratica. Então, a gente tem reajustes anuais, né, da tarifa. E aí, quando tem esses reajustes, sempre ocorre um boom. E teve um grande desafio uns anos atrás que a gente nunca se posicionava, né? Formalmente, que vai haver um reajuste, Não, a gente nunca fez isso. E a gente falou, pô, vamos fazer, né? Vamos procurar fazer e vamos ver o resultado. Vamos fazer diferente esse ano. E usamos muito a mídia para isso. Nossa, foi sensacional. Foi sensacional. A gente atingiu, tivemos muita conscientização e realmente diminuiu muito a reclamação de consumo, de fatura, de conta. Então a gente Interessante. usa muito a nosso favor. Foi bem interessante. Legal. Foi, E foi um dicas de caso que a economia. gente conta com muito orgulho, de verdade, porque a gente sempre se posicionava reativamente. Dessa vez a gente falou: não, a gente vai ser ativa, a gente vai contar para ele que vai acontecer esse reajuste. E foi bem positivo. Não, e junto a isso, né, dicas de economia, para que você, a sua conta não venha tão alta e você não se assuste tanto, porque pesa, com certeza, no bolso de todo mundo o Pesa, consumo. Com pesa. certeza. Legal, legal. E Débora? Como eu trouxe aqui, a gente fala muito de conteúdo, de prevenção e de cuidado, né? Então, sempre deixando o nosso cliente atualizado, trazendo alguma notícia que está em pauta. Então, na pandemia, a gente usou muito para explicar sobre os diversos tipos de exames que existiam para fazer o COVID. Teve um momento muito bonito também que a gente teve, foi no YouTube, mas que a gente levou, né, com tanto momento de live, era tanta época de live, que a gente trouxe a leveza de um músico tocando para os nossos clientes. Então, eu acho que como a gente gera esse acesso a conteúdo e como informação, e se você precisar, estamos aqui, né? Estamos sempre aqui para poder prover essa jornada de excelência com todo a nosso corpo clínico extremamente renomado, com os nossos aparelhos extremamente diferenciados. Então, esse cuidado do contexto da excelência, mas também dizendo, olha, mesmo que você hoje não precise de mim, mas eu estou te dando conteúdo para você se cuidar, para você olhar para você entender como você vai fazer para cada vez mais melhorar a sua saúde. Então, acho que esse é um cuidado muito grande da nossa empresa e, consequentemente, a marca Alta Excelência traz isso de uma forma glamurosa e de excelência para os nossos clientes, né? Então, acho que o período da pandemia foi muito forte e eu achei também de uma forma muito bonita, né? Então, teve até um músico que toca com o Roberto Carlos que tocou para nós. Então, acho que isso foi para aquecer o coração, né? Num momento tão difícil, como você leva isso, né? Então, muita informação. Então, quem quiser, por gentileza, acessem as nossas páginas aí, Alta Diagnósticos, vai ter muito conteúdo para a saúde, né? E quando precisarem, estaremos sempre à disposição. Muito bom, legal, muito bom. E você, Renata? Nós aí temos marketing, né? Então, com os eventos, então, Lollapalooza, Rock in Rio, lançamento de produtos, então eles acabam fazendo as ações, né? E também toda a parte promocional, temos promoções ao longo dos anos, então as ações aí são por marketing mesmo. Ah, legal. Tô com contextos diferentes, muito legal. Tem uma pergunta aqui que a Gislaine está fazendo para a Débora e para a Renata. Visto que vocês utilizam as mídias sociais para comunicar aos clientes sobre eventos, vocês acreditam ser um canal que atinge boa parte de seus clientes? Se sim,
se vocês têm uma ideia de quanto vocês atingem com essa comunicação de vocês, esses clientes. Renata e Débora. No nosso, sim, né? Porque realmente as marcas estão nesses canais e acabam fazendo muita ação, muita campanha, né, dentro desses canais. Não tem os números que atingem, né, realmente, mas pelos comentários, a gente acaba monitorando, é um volume bem grande, né? É que nem eu falei para vocês, de TikTok, desculpa, não eram 45 mil, né, comentários, eram milhões. Então, assim, a gente nem Nossa, chegou a cogitar ainda TikTok para a gente entrar, porque é um canal que, principalmente o público mais novo, mais atual, está neste canal. Então, se a gente for pensar que uma campanha com a Glória Groove gerou 45 milhões de comentários, né? Imagina para outras ações, né? Então, é um canal, sim, que engaja bastante esse público. eu só esqueci, a Débora e Carol tem TikTok também? Não, não temos TikTok. Oh, Débora tem TikTok como canal, Débora, também? De rede social, não? Não. É o seu público, viu, Renata? É o seu público Sim. de TikTok, Nossa, viu? se a gente for pensar realmente, Ruffles, né, que é o pessoal mais novo, a idade de uns 13, 14, Doritos, que tá super no TikTok, se a gente for para esse canal, meu Deus, vou precisar de 1 milhão de atendentes. Verdade, verdade. Eu vou só agora fechar com a resposta da Débora aí para Gislaine, pode ser? Como eu amo Doritos. Ei, Gislaine. Tem um Pode falar, novo, hein? Débora. Saiu o sabor novo agora, fazendo Tá propaganda. faltando Doritos para todo mundo que tá aqui, viu, gente? Tá faltando Tá bom. Doritos. Eu adoro também. Eu Bom, sobre a aceito. resposta aqui para a Gislaine, depende muito do conteúdo. Então, como eu falei, na época do Covid, falando de metodologia, então a gente tem um grau de influência e de movimentação, a gente tem curso de gestante, aí você tem um grau de influência e movimentação, então depende muito do conteúdo e do assunto do momento. A gente vai ter um grau de influência bem representativo, dependendo do caso. Outros casos aí a gente tem muito mais ali um conteúdo que fica de acesso, mas não necessariamente gera um impacto muito grande. Muito bom, gente. Olha, foi tão gostoso, fluiu tão tranquilo, né? Acho que as pessoas perguntaram um pouco. Quando elas perguntam um pouco, ou porque elas não estão assistindo, mas eu tô com todo mundo aqui que começou, tá aqui, então não sei, ou porque nós preenchemos todas as lacunas e todos os espaços que tinha sobre o tema. Eu vou considerar a segunda alternativa. Então, eu queria agradecer, gente, vocês, muito legal, muito bom. Obrigada, Renata, obrigada, Carol. Obrigada, Débora. Foi muito gostoso. Tem palminhas aqui, ó. Legal. A Ana gostou, o Antônio gostou. Então, assim, acho que nós conseguimos cobrir aí esse conteúdo muito bom, né? E, ó, tá bastante elogios de vocês aqui vindo. Então, eu tô super feliz que nós conseguimos cumprir o horário também, certo? Então, Débora, obrigada, Renata, obrigada, Carol. Foi muito gostoso.